Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre a trilogia Sight do Neil Shusterman, ou a trilogia do Ceifador, que foi lançado pela editora Seguinte com a tradução do Guilherme Miranda. É uma distopia, uma série de ficção científica que trata de temas bem interessantes e se tornou uma das minhas distopias favoritas, então por isso que eu estou aqui para indicar a trilogia para vocês. Não se preocupe que o vídeo não vai ter spoiler, então antes de começarmos, já curtam o vídeo, também se inscreva no canal se você é novo por aqui. Ativem o sininho para receber a notificação de novos vídeos e vir correndo assistir assim que o vídeo sair também. O mundo que tem nessa trilogia começa com a intenção de ser uma utopia, ou seja, um mundo perfeito, onde as pessoas não adoecem mais, existe cura para todas as doenças, e a tecnologia desse mundo é tão avançada nessa parte médica que também se uma pessoa se fere, ela tem algumas partículas em seu corpo que fazem com que ela não sinta dor e que também trate desse machucado, dessa ferida. E se a pessoa também acaba morrendo em um acidente, eles também têm a tecnologia de trazer essa pessoa de volta à vida. E também se a pessoa envelhece, ela pode rejuvenescer para qualquer idade que ela queira. E tudo isso aconteceu graças a uma inteligência artificial. É ela responsável por esse mundo perfeito. Ela é chamada de nimbocúmulo aqui na trilogia. É como se fosse uma espécie de nuvem onde todas as informações do mundo são armazenadas. Ela sabe de tudo, ela sabe sobre todos. É um novo mundo governado por essa inteligência artificial. Mas daí vocês devem estar se perguntando, tá? Se as pessoas não morrem mais, e o problema da superpopulação? E é aí que entra os ceifadores. Os ceifadores são aqueles que matam as outras pessoas para não ocorrer esse problema da superpopulação. E dentro da ceifa existem várias regras para essas coletas que eles fazem, e a nimbocúmulo não tem poder sobre a ceifa. É a única coisa que ela não consegue controlar são os ceifadores e suas regras. E uma regra muito importante na hora dos ceifadores coletarem, matarem uma pessoa, é não ter nenhum tipo de discriminação. Ele não pode chegar em um lugar e matar um monte de pessoas de uma mesma religião, de uma mesma etnia. As mortes têm que acontecer de formas aleatórias. É bem interessante, gente. Ao longo do livro você vai conhecendo essas regras, vai conhecendo como que tudo funciona na hora deles coletarem. Outra coisa importante também é que cada ceifador tem uma forma de matar. Então você também vai conhecendo alguns ceifadores e você vai vendo que alguns são mais misericordiosos e outros são mais cruéis. Ou seja, alguns estão realmente a serviço e outros gostam de matar. E ao longo da história também, principalmente nesse primeiro livro, nós acompanhamos os diários de vários ceifadores, que é aí que a gente consegue pegar um pouquinho de como que é a personalidade deles. Mas o ceifador principal aqui no começo da história é o ceifador Faraday. Inclusive, gente, o nome dos ceifadores são nomes de pessoas importantes aí do nosso mundo, para a ciência, para a história, para a arte e outras coisas. Cada um deles escolhe esse nome de ceifador. O ceifador Faraday vai atrás de dois jovens, que é a Citra e o Rowan. Os dois, que são os protagonistas aqui dessa história, acabam se tornando aprendizes de um ceifador. Então é através desses dois personagens também que nós vamos conhecendo como que começa essa etapa para eles se transformarem em um ceifador. Nós aprendemos mais sobre os ceifadores e sobre esse mundo junto com eles, que estão aprendendo ali também. Então isso é o mais legal aqui no primeiro livro. Porém, gente, isso daqui é uma distopia e não uma utopia. Ou seja, nem tudo vai ser perfeito, porque homens são falhos. Nós vamos percebendo ao longo da história que tem muita coisa errada ali, escondida. E é isso que nós vamos começando a enxergar aqui no começo da trilogia para um grande problema que pode ter nesse mundo. E isso vai sendo melhor elaborado para o segundo livro, que é a nuvem. Aqui no segundo livro nós já temos definido o que vai ser o grande problema desse mundo, que era para ser perfeito. E o título da nuvem é porque nós vemos um pouco mais também sobre essa inteligência artificial que comanda tudo. A
nimbocúmulo. Então, enquanto que no primeiro livro nós temos mais uma introdução sobre os personagens, sobre os ceifadores, como que funciona a ceifa, como que funciona as coletas, nesse segundo livro nós temos uma expansão desse universo e nós descobrimos mais sobre as outras coisas além da ceifa. Nós já se encaminhamos aí para grandes problemas e também tem os nossos dois protagonistas após o seu aprendizado como ceifadores. Nós vemos aqui o que acontece com eles depois. E daí, gente, o terceiro livro, que é o Timbre, traz então aí qual seria a grande solução para a humanidade, para esse mundo que entrou em desavença com tudo que tinha sido planejado. E é muito interessante, gente, é algo assim bem ficção científica. Você vai encontrar muitas coisas legais, principalmente aqui pro segundo e o terceiro livro. Se preparem também, porque no final do primeiro e do segundo livro tem uma grande reviravolta assim para as continuações, que eu fiquei doida assim com as duas reviravoltas. Eu gosto muito também dos protagonistas da história, que é a Citra e o Rowan. Eles são adolescentes, é uma série jovem adulta, mas eu achei que eles acabam sendo personagens bem maduros, personagens bem convictos do que acontece ao seu redor, personagens bem inteligentes, e eles são bem desenvolvidos aqui no primeiro livro. E no segundo livro, gente, nós meio que conhecemos um outro lado deles. Então esse segundo livro dá a impressão que os personagens mudaram de nível, eles até meio que se tornam personagens diferentes, então é bem interessante de acompanhar no segundo livro também. Porém, gente, no terceiro livro, eles não têm tanto destaque como nos dois primeiros livros. Aqui nós também temos um terceiro personagem que acaba se destacando. Ele é apresentado nesse segundo livro e ele ganha mais destaque nesse terceiro. Então, além do protagonismo ser dividido com mais um outro personagem, eu acho que esse terceiro livro é muito mais sobre o mundo, sobre essa distopia, sobre a parte política dela e não voltada aos personagens. Mas eu achei muito bom, gente, o final da trilogia. Eu fiquei muito satisfeita. Eu achei bem interessante, muito diferente do que eu tava esperando. E questões interessantes que o livro traz é sobre esse negócio da humanidade ser falha, de nunca existir um mundo perfeito. O livro também aborda muitas questões de discriminação de tudo quanto é forma, principalmente por causa daquela regra que eu falei pra vocês, que o ceifador não deve discriminar na hora de fazer a coleta, tem que acontecer de forma aleatória. Isso é muito bem conduzido ao longo da trilogia e muitas outras reflexões. Eu acho que esse terceiro livro também traz muitas reflexões, muitas coisas pra gente pensar. Uma coisa que me pergunto muito é se tem romance nessa trilogia, e ela tem, gente, mas não é o foco da história em nenhum momento. Então não vão com expectativas pra romance, porque não é o que vocês vão encontrar. Existe um ship que você shippa muito e esse é o mais legal, você ficar shippando os personagens, mas não espere muita coisa, muita interação entre eles. No terceiro livro até nós temos um casal extra para nós shipparmos, que também é muito legal. Tem um personagem de gênero fluido, também traz reflexões incríveis aqui nas partes em que ele aparece. Já me perguntaram muito também se o livro é sangrento por conta de ter um ceifador que mata as pessoas. Eu não achei isso, gente. Eu achei que foi bem tranquilo de ler, não tem cenas assim horrorosas e sangrentas. E apesar de ser uma distopia bem jovem, bem leve assim de ler, eu achei que por conta das reflexões que o livro traz, por conta também de uma complexidade maior em relação a nimbocúmulo e como que tudo funciona, eu achei uma distopia mais madura, ainda mais para os protagonistas não serem chatos e serem bem inteligentes, bem interessantes de acompanhar. Então por isso que eu recomendo muito a trilogia para vocês. Eu espero que vocês acabem gostando muito dela, assim como eu gostei. Então me conte nos comentários se você já leu esses livros ou ficou interessado em ler agora. Se você for comprar os livros, tem os links aqui na caixa de descrição. E aqui do lado eu vou deixar a playlist com outras resenhas de séries de livros, porque tem uma playlist especial para isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!